Nós vamos, nessas duas ministrações, hoje à noite e amanhã de manhã, estar falando sobre um tema pertinente. Eu queria apenas dar antes de começarmos, chamar a atenção dos irmãos rapidamente para o livro de Jonas. Quando nós vemos toda aquela dificuldade de Jonas e estudamos tudo aquilo, nós vemos que, enfim, Jonas vai para Nínive. E Deus diz: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a palavra que eu te digo. Sabemos que Jonas foi. Quando chegou lá, logicamente, um sujeito vestido diferente dos outros, além do mais, ele era hebreu, e ele estava de má vontade. Mas a palavra que ele pregou foram 7, é o sermão mais curto que existe na Bíblia. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Você pensa que uma pessoa atravessar a cidade, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda repetiu o sermão. Sabe o que foi o que está escrito na Bíblia? O rei desceu do seu trono, tirou as vestes reais, se vestiu de pano de saco, sentou sobre a cinza, ordenou que todos se convertessem ao Deus de Jonas, proclamou um jejum para todos, até para os animais. Como que aconteceu isso? Se Jonas não falou de pecado, ele não chamou ninguém para se arrepender, ele não mencionou a idolatria, mas ele apontou para um tempo que ia caminhando para o final. Porque se hoje são 40 dias, amanhã são 39, e então 38. Então a palavra que Deus deu a Jonas é: olha que a coisa está andando para o final. Mas quando nós hoje lemos a Bíblia e nós vemos tudo, e nós olhamos principalmente o discurso profético de Jesus no Monte das Oliveiras, no capítulo 24 de Mateus, nós vemos que nós estamos desembocando. Além do mais, nós sabemos que o arrebatamento é só, única e exclusivamente para a igreja, porque só será arrebatado aquele que está em Cristo. Aquele que morreu em Cristo ressuscita, e aquele na terra que está vivo e está em Cristo é arrebatado junto com ele. Então, sabendo disso, nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque se nós olharmos todos os sinais, eu digo para vocês que o único sinal que falta se completar: este evangelho será pregado a todas as nações para testemunho. Só isso. Porque eu sei que existem tribos em cujas línguas a Bíblia ainda está sendo traduzida. Então, nós vamos falar um pouco, vamos meditar, vamos pensar sobre o momento que nós estamos vivendo. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Eu queria começar hoje, eu vou fazer isso no livro do profeta Daniel, no Apocalipse de Daniel, e amanhã nós pegamos o Apocalipse de João. Por que Daniel? Porque o livro do profeta Daniel é a coluna vertebral de toda a profecia bíblica, principalmente quando se trata do sonho da estátua multimetálica de Daniel, dos 4 animais que saem do grande mar e das 70 semanas de Daniel.
Para nós vermos isso, eu quero pedir aos irmãos, por favor, aqueles que trouxeram a Bíblia, que continuem com a Bíblia aberta, porque eu não gosto de que os irmãos pensem coisas que não estão escritas na Bíblia. Eu tenho sempre esse cuidado de saber que eu vou dar conta daquilo que eu ensinei. E se eu ensinar e a Bíblia não ensina, quem está errado sou eu. Então, eu gostaria de convidar os irmãos para lerem o capítulo 2, abrirem a Bíblia no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Só que se eu for ler tudo, nós não vamos sair daqui hoje. Então eu vou dar o quadro e aí nós entramos no âmago, tá bom? Então, Daniel é um dos jovens que foi levado na primeira incursão de Nabucodonosor a Judá. Foram levados muitos nobres, muitos rapazes da nobreza, e Nabucodonosor procurou aproveitar esses rapazes, preparando-os para ele, porque ele sabia que eram inteligentes. E Daniel tinha mais ou menos 17 anos quando foi levado cativo. Ele morreu mais ou menos aos 90. Aos 85, ele passou a ser ministro do reino da Pérsia, porque a Pérsia tomou a Babilônia. Ele foi feito eunuco na Babilônia, ele e os seus amigos. Daniel nunca casou, logicamente, não teve filhos, foi feito eunuco e permaneceu ali, fiel a Deus e obediente ao rei. Então, por causa disso, porque ele era um homem de oração, um homem que não se movia sem orar ao seu Deus, o que vai acontecer é que Nabucodonosor foi o maior imperador que já aconteceu neste mundo. Ele foi o mais rico, o mais inteligente, o mais poderoso, e Deus deu tudo na mão de Nabucodonosor. Um dia, ele estava deitado na cama dele, não é? E ele teve vontade de saber como seriam os reinos, o que seria feito de Babilônia, porque ele fundou Babilônia. O que ia acontecer depois? Como seriam os governos do mundo? Então Deus deu a ele um sonho, e nesse sonho havia uma estátua terrível, multimetálica, porque ela era toda feita de metais. E ele teve o sonho, ele ficou apavorado, e ele chamou todos os encantadores, todos os caldeus, hoje nós chamamos os pais de santo da época, porque ele queria que dissesse para ele qual foi o sonho e qual a sua interpretação. Mas eles não sabiam, porque o sonho era espiritual, foi Deus que deu. Como é que eles iam ter interpretação, revelação de algo do Espírito se eles não tinham um Espírito? Então, ele ordenou a matança de todos esses homens. Só que Daniel e os seus 3 amigos também faziam parte desse grupo. Então, Daniel foi e pediu a Arioque que deixasse ele falar com o rei, que desse a ele tempo para orar, para que Deus desse a ele tudo. Foi e o rei deu a ele. E ele orou e jejuou e esperou, e Deus mostrou para Daniel o sonho de Nabucodonosor e a interpretação. Então, Daniel vai interpretar no versículo 30 do capítulo 2. Então, vamos ler o que aconteceu. Daniel 2, versículo 30.
Daniel vai falar. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era de imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste, dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será este um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Mas vamos parar aqui. Nós vemos que Deus estabeleceu aqui, mostrou para Nabucodonosor como seriam os governos. Primeiro, ele mostrou numa estátua. A cabeça era de ouro. E ele diz que a cabeça é o Império Babilônico, é Nabucodonosor. Realmente foi o maior império que já aconteceu na terra. Mas ele diz, depois de ti virá um outro, que é o Império da Prata, o peito e os braços de prata, que é o Império Medo-Persa. Vamos lembrar que quando Nabucodonosor morreu, o filho de Nabucodonosor se tornou imperador no lugar do pai. Mas ele tinha uma filha, Nabucodonosor tinha uma filha casada, e o marido dela matou o cunhado para assumir o lugar. Desse casamento, nasce um filho chamado Beltsazar. Como o pai dele, que reinou em lugar de Nabucodonosor, andava tomando conta de todas as províncias, deixava Beltsazar no trono. Um dia, esse rapaz estava fazendo uma verdadeira farra com todos os amigos e outros povos, e bebendo, chegou um ponto que não tinha mais o que fazer. Ele mandou buscar os vasos de ouro que o avô dele tinha trazido do templo de Jerusalém,
para beberem vinho. E foi nessa hora que ele viu na caiadura da parede um dedo escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ele ficou louco, ele tremia, mandou chamar os adivinhos, todos deles ninguém sabia. Então veio a viúva de Nabucodonosor, a avó dele, e disse: meu neto, aqui tem um homem que tem o espírito dos deuses. Era Daniel. Mandaram chamar Daniel. Daniel chegou lá, diante de Belsazar. Deu-lhe uma bronca nele, que ele não foi acabar na forca, porque o rei estava com medo. Na hora que ele viu os dedos escrevendo, já o general do exército da Pérsia tinha fechado os canais do Eufrates para poder sitiar Babilônia. E Daniel deu a interpretação: o teu reino foi medido, foi pesado, tu foste achado em falta na balança de Deus, e o teu reino será tomado e dividido. Pronto. Ali caiu a Babilônia. O reino da Babilônia, a cabeça caiu. Então o domínio do mundo passou para o peito e os braços de prata, que é o Império Medo-Persa, o Império de Dário, de Ciro, de Artaxerxes, de todos os xerxes que tem da Pérsia. Então é o segundo grande império. Nós estudamos na história que o Império Medo-Persa caiu na bebedeira de Belsazar. Caiu, acabou a Babilônia, cabeça já se foi. Então vem o Império Medo-Persa. E também... E também nós sabemos que o Império Medo-Persa se acabou. O peito e os braços de prata. Então vem o tórax, os quadris de bronze, que representa o Império Greco-Babilônico de Alexandre o Grande. Como foi esse Império de Alexandre o Grande? Foi o maior estrategista da história. Quem estudou e quem gosta de história sabe do que eu estou dizendo. Ele, aos 32 anos, tomou uma bebedeira, teve um febrão, morreu. O seu reino, o greco-babilônico, foi dividido em 4, foi entregue na mão dos 4 generais dele. O mais conhecido nosso é Ptolomeu, que tomou o Egito. Todo mundo sabe o nome dele e o conhece por causa da história de Cleópatra. Mas esses reinos foram sendo tomados, surgem as pernas de ferro, que é o Império Romano. Nós sabemos que a Babilônia caiu, Medo-Persa caiu, Greco-Babilônico caiu. Mas o Império Romano, quando é que caiu? Não caiu, se diluiu. Até hoje as nossas leis, quem vai estudar direito na universidade, aprende direito romano. Os nossos tributos, as nossas taxas, são todas vindas do Império Romano. O Império Romano não foi vencido por ninguém, ele se diluiu, ele se dissolveu e foi se misturando com barro nos pés. Com essa democracia, desculpa eu dizer para vocês, vergonhosa. Esses são os pés. Assim Deus mostrou no sonho para Nabucodonosor como seriam os reinos do mundo, o governo do homem. Decadente, porque do ouro piora para a prata, da prata piora para o bronze, do bronze piora para o ferro, e do ferro mistura com barro que não mistura.
O que significa que o homem ia piorar, ia perdendo todo o valor, ia perdendo todo o brilho. Porque o ouro tem brilho, a prata tem um brilho, o bronze já tem um brilho inferior, o ferro já não tem, e o ferro com barro é que não tem mesmo. Então Deus mostrou para nós, meus irmãos, e nos ensina na palavra, que o governo do homem só piora. Outra coisa, mostrou que todos os governos são como metal. Eles não têm vida, porque eles não têm conexão com Deus. Bom, foi o que Deus mostrou. Porém, ainda no sonho, vinha uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos humanas. E tocou na estátua. E quando tocou na estátua, o ferro, o bronze, a prata, o ouro, tudo se transformou em pó. E foi levado pelo vento. E a pedra se agigantou e cobriu toda a terra. Este é o governo na mão do homem, na visão da primeira, do sonho de Nabucodonosor. Quando nós vemos lá em Gálatas 4, no versículo 4, Paulo diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nós sabemos que Deus trabalha com plenitude de tempo. Deus não faz nada antes nem depois do tempo que Ele estabeleceu. Mas quando nós pensamos plenitude do tempo, Jesus nasce, Jesus vem, começa algo novo. Foi uma promessa feita para Eva lá no Éden. Mas vem se cumprir no século I. Nasce o descendente que Deus prometeu para Eva. Por quê? Porque estava no tempo certo para ele vir. Quando nós olhamos, o Império Romano pode ter todos os defeitos, mas eles fizeram uma coisa. Eles abriram estradas, eles abriram caminhos. Até hoje você vai nas Ilhas Britânicas e você viaja naquelas ruas assim, que vão fazer tão pequenas e tão apertadas, são chamadas em inglês Roman Roads, porque foram todas elas abertas pelo Império Romano. Ele abria estradas para poder levar suas tropas. Abrindo essas estradas, com o caminho facilitado do Ocidente para o Oriente, isso facilitou para que os discípulos de Jesus saíssem para pregar o Evangelho. Foi por isso que Jesus Cristo disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. O poder foi dado a dele e o caminho já estava aberto. Hoje está muito mais fácil. Está muito mais fácil. Quarta-feira eu preguei de manhã em Águas de Lindóia, viajei para o Rio, preguei de tarde em Jacarepaguá, no Rio. Quinta-feira viajei para cá, estou pregando. Por quê? Avião. Olha, você já pensou se Paulo de Tarso vivesse hoje? Olha a facilidade, com toda a dificuldade que ele tinha, os discípulos, primeiro a Bíblia diz que eles botaram o mundo de cabeça para baixo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo num tempo certinho. Eu queria mostrar para vocês, aqui no capítulo 2 do livro do profeta Daniel, está dizendo como seriam os governos. Se o Império Babilônico já passou. Eu morei na Babilônia 3 anos e meio. Hoje é o Iraque. O Império Medo-Persa já caiu, já passou. O Império Greco-Macedônico já passou.
O Império Romano já se diluiu. Então, em que parte da estátua nós estamos? Nos pés de barro, misturado com ferro que não se mistura. Então, você já entendeu por que essa confusão generalizada em todo o mundo? Você acha que ferro com barro se sustentam? Se misturam? Não dão liga. Tem um ditado lá no interior do Brasil: 2 duros não formam muro. Não é? Como é? Mas o ferro com o barro, eles não se sustentam. Então você vê o mundo como é que está. Se você olhar nos nossos governos, alguma coisa que faça sentido, não tem. No lugar onde eles fazem as leis, eles não cumprem as leis. Os mesmos que condenam fulano por roubar, são eles que roubam. É uma loucura. É o barro com o ferro, que não se misturam, que não tem substância, é uma mentira. Mas é aqui no pé, nessa época que nós estamos vivendo. E não é por acaso. Porque Babilônia, cabeça já caiu, peito e braço de prata, Império Persa já caiu, bronze, o greco-babilônico também já caiu, o Império Romano já se diluiu. Nós estamos vivendo o último momento. Os pés. Isso olhando a história. No capítulo 6, daqui do 7 do livro do profeta Daniel, nós vamos ver que Deus vai mostrar alguma coisa para Daniel. Ele vai ter uma visão, capítulo 7. E nessa visão ele disse que estava, versículo 12, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Na posição que ele estava na Pérsia, o mar grande é o mar Mediterrâneo. Esses 4, e ele diz, 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era um leão, mas ele tinha asas. O segundo era um animal semelhante ao urso. O terceiro era um leopardo. O quarto animal, presta atenção, no versículo 7. O quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então nós vemos aqui 4 animais saindo do mar, que foi agitado pelos 4 ventos do céu. Eu só vou parar 2 minutos para falar uma coisa. A Bíblia fala sempre sobre 4 ventos. E nós sabemos que esses 4 ventos têm a ver com o Espírito Santo, porque o vento é um dos símbolos do Espírito Santo. Água, chuva, sopro, vento, penhor, óleo, fogo e a pomba. São os 8 símbolos do Espírito Santo que nós temos na Bíblia. Então, mas a Bíblia fala de 4 ventos. Vento norte, vento sul, vento leste e vento oeste. O vento leste ou vento oriental, ele é um vento de destruição. Foi ele que secou as espigas no sonho de Faraó do Egito, lembra? O vento oeste é um vento de libertação. É esse vento que Deus soprou no Egito, que levou todos os gafanhotos para
o Mar Vermelho, não sobrou nenhum deles. O vento norte é aquele vento que limpa, porque ele é frio, ele sopra com o frio, forma neve. Quando a neve desce, ela vem trazendo toda a impureza que está no ar. Você já observou que depois que cai a neve, tudo fica limpo no ar? Porque ele limpa, é vento de limpeza. E o vento sul torna tudo aprazível, como está escrito em Cantares. É dessa forma que o Espírito Santo entra na sua vida. Ele vai destruir tudo aquilo que não agrada a Deus. Ele vai libertar você dos gafanhotos que estão lhe causando prejuízo. Vai tirar da sua vida até aquelas amizades que você gostava, viu? Mandar tudo para o Mar Vermelho. Aí você diz, ninguém mais quer saber de mim, glória a Deus. Para depois ele soprar como vento norte e que você começa a ver melhor as coisas. E como os ventos sul, para a sua vida se tornar agradável a Deus. O Espírito, quando vem na nossa vida, ele vem soprando com 4 ventos. Você vê isso lá muitas vezes na Bíblia, quando fala dos vales dos ossos secos. Como foi que o Espírito veio? Sopra dos 4 ventos, o Espírito vem e sopra sobre esses mortos. Não é? São os 4 ventos. Quando você lê na Bíblia 4 ventos, olhe os 4 ventos soprando no mar grande e o mar produzindo visões. Quando você olha esses 4 animais, são o caráter dos governantes. Todos eles são predadores, todos eles são sanguinários, todos eles são impiedosos. Não é? Olhe os governos do mundo. Eles fabricam armas. Para quê? Para que eu vou fabricar armas se eu não vou buscar uma guerra para vender? Eu fabrico, e depois o que é que eu faço com as armas? Eu tenho que cavar uma guerra para vender. O Brasil não tem guerra. Eu vi. Os nossos tanques de guerra, Brucutu e Cascavel, fazendo festa no deserto de Abadã durante a guerra Irã-Iraque, porque eu estava lá. O Brasil não faz guerra, mas produz material bélico para os outros, para matarem. Todas essas nações. Você pode dizer que um homem que produz morte, como Putin está fazendo, como os Estados Unidos já fez, como o Brasil vai de segunda mão fazendo, e todos esses homens não são homens impiedosos e sanguinários. São, meus irmãos. O que é que a gente vai fazer? Vai matá-los? Não. Jesus Cristo deixou uma igreja aqui para orar por esses homens. É só isso que a gente tem que fazer. Não é? Esses 4 animais é o caráter dos governantes. Mas esse último animal, você sabe como é um leão. E você pode imaginar o que é um leão voando. Você sabe como é um urso, você já viu. Você sabe como é um leopardo, você já viu, nem que seja no cinema. Mas esse último animal aqui, ninguém já viu. Dentes de ferro, não é? Diferente de todos os animais. Tinha 10 chifres. Vem um chifre pequeno, come 3 e ele tem um olho e uma boca. Fala do governo do anticristo. É isso aqui. Então, quando nós olhamos e nós vemos que nós estamos no final, na época final do governo humano, o que a Bíblia nos fala sobre isso? Como nós podemos pensar? Você abre a Bíblia no livro
do apóstolo Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Está escrito no versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Este o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede também vós pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Olha, quem escreve esta verdade aqui é o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus. Quando é que este homem falou isso? No primeiro século. Ele diz: a vinda do Senhor está próxima. O juiz está às portas. Já se passaram 20 séculos que ele disse isso. O que você acha? Se já se passaram 20 séculos, por que ele disse que estava próximo? Significa que nós estamos desembocando no arrebatamento. Ele diz, olha, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, quando Paulo de Tarso fala sobre arrebatamento, ele diz assim, no versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, olha o que Paulinho de Tarso diz, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Você viu que o nosso irmão Paulo, ele diz, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos... Ele se considerava alguém da turma do arrebatamento. São passados 20 séculos. São passados 20 séculos. Nós estamos no século 21. Meus irmãos, Deus podia ter trazido você e a mim para nascermos no primeiro século. Mas Ele nos trouxe para sermos igreja do século 21. Você acha que Ele não tem alguma coisa específica para nós? Outro dia eu estava ouvindo, outro dia não, tenha tempo, uma canção que foi escrita na Irlanda do Norte. Esses são os dias de Elias, né? Ele vem, a trombeta soará, não é? Não canta? Estes não são os dias de Elias, não. Esses não são os dias de Ezequiel. Esses são os seus dias e os meus dias. Porque no tempo de Elias, ele fez tudo o que ele tinha que fazer. No tempo de Ezequiel, Ezequiel fez o que tinha que fazer. Pronto. Hoje, você tem que fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer hoje. Nós precisamos ler os sinais que estão aí de que nós estamos no final. Fora falar do caos do governo mundial. Fala do caos. E nós vemos que nós estamos no final. Até quem não lê a Bíblia sabe. Mas se nós pegarmos alguns sinais desse momento. Por exemplo, Deus tinha prometido que Israel seria levado cativo. Houve a grande diáspora de Israel. Mas ele disse que traria o povo.
E ele diz como é que esse povo viria. Ele diz no profeta Jeremias: trazei meu povo, povo que dizeis não ser mais povo. Eu direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenhas. Trarei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Virão com choro os cegos, os coxos, os aleijados, em grande congregação aos montes de Israel. E não foi assim que esse povo voltou depois da Segunda Guerra Mundial? Foi. As mulheres vinham grávidas, não sabiam que era o pai, porque haviam feito experiências no ventre delas. Coxos. Deus, quando diz: trazei meu povo, povo que não dizer não ser mais povo, porque ninguém acreditava que ainda existisse um judeu vivo para carregar a bandeira. O profeta viu o povo de Israel voltando. Ele olhou e disse: quem são eles que voltam todos voando dentro de asas de pombas de asas prateadas? É toda a casa de Israel. E eles voltaram voando nos aviões da cota. Não é? O que foi que Jesus Cristo disse? Jerusalém será pisada, possuída, governada pelos gentios, até que o tempo desses se cumpra. Quantos povos possuíram Jerusalém? Os últimos foram os romanos e passaram para os árabes. Povos que possuíam Jerusalém, menos os judeus. Foi criado o Estado de Israel em 1948. O Estado estava criado, mas tomaram Jerusalém deles. Até que, em 1967, numa guerra de 6 dias, no 7º, eles estavam em Jerusalém. No mês 7, 6.000 soldados árabes contra 700 soldados israelenses. No 7º dia, eles subiram no monte da terra de Moriá e fincaram a bandeira de Israel. Ali se completou o tempo dos gentios. Jerusalém passa a pertencer aos judeus, isso é sinal. Quem disse foi Jesus. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo desses se cumpra. Pode olhar lá em Lucas. Então, Jerusalém já celebrou jubileu, meus irmãos. Jerusalém Israel já é o segundo maior produtor de material bélico, segundo maior produtor de frutas cítricas. Desculpe, o primeiro maior produtor de frutas cítricas, segundo melhor vinho da Europa, Israel. Então vocês estão vendo que toda essa parte profética já foi cumprida. Já está tudo pronto? O que é que está faltando? Será que não está na hora de nós acordarmos para ver que horas são no relógio de Deus? Que está dando oportunidade para nós? E será que nós estamos pensando que existem almas para serem ganhas? Quanto tempo nós temos orado por dia por salvação de almas? 1 minuto, pelo menos. Outro dia eu fiz um apelo na rede social para que o povo ore 1 minuto por seus pastores. Existiu uma aflição no meu coração. Existiu uma aflição, eu vi um homem, pastor, anunciando, cavando pecados dos pastores, dos líderes de louvores dentro da igreja, entregando, fazendo live, tendo um sucesso, anunciando o pecado dos líderes. Que coisa horrível, como alguém se delicia na sujeira, na dor, na morte, no mau cheiro. E os crentes
Olha, você viu o que ele disse? Não vi, não ouço, não sigo uma pessoa assim. Fui e fiz um apelo. 1 minuto por dia. Não só pelos pastores, pelos padres também. Por que não? Eu não sei quem é filho de Deus, quem não é. Depois de 5 dias, comecei a receber anúncio. Pastor que caiu aqui, pastor que caiu ali, pastor daqui, pastor dali, padre. As garotas filmando o padre lá de qualquer jeito. Porque havia uma operação terrível sobre a liderança da igreja, meus irmãos. Você acha que quando uma pessoa assume posição no reino de Deus, o diabo vai mandar um cartãozinho, parabéns, até que enfim, hein? Criou juízo? Não. Ele não vai querer perder. Ele não tem mais nada para perder. Quando nós olhamos, Jesus Cristo diz, na hora que ele está para fazer o seu sermão profético, os discípulos chegam em volta dele e fazem 3 perguntas. Mateus 24. Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal acontecerá da consumação do século? Jesus ficou parado. Olhou para aqueles discípulos e disse, vede que ninguém vos engane. Jesus Cristo chamou a atenção do engano. Porque o que tem sobre o universo é o engano. Os políticos nos enganam. Pessoas vêm no púlpito e enganam. Os que vendem as coisas enganam. Nós estamos cercados do engano. O engano deu tão certo lá no Éden que o diabo usa isso como sua obra-prima. Por isso Jesus Cristo disse, eu irei, rogarei ao Pai e Ele enviará o outro Consolador que ficará no meu lugar. Ele é o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. O que é que Jesus estava dizendo? Eva caiu porque recebeu o espírito do engano. Mas vocês vão receber o espírito da verdade. Então, ele diz, vede que ninguém vos engane. Ele diz, porque aparecerão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Você pode dizer, mas olha, eu nunca vi uma pessoa dizer eu sou o Cristo. A não ser aquele pobre homem, o Henrique Cristo, né? Que tem lá, no sul do Brasil. A gente sabe que ele tem problema, cuidado. Você já viu alguém dizer eu sou o Cristo? Para você saber isso, você tem que saber o que é Cristo. O que é Cristo? Cristo é solução. Deixa eu lhe dizer, quando os anjos pecaram no céu, houve aquela rebelião, caíram. Você não vai encontrar nenhum lugar na Bíblia onde Deus moveu um dedo para redimir os anjos caíram. Não. Caiu, vai ficar caído, virou demônio, acabou. Mas assim que o homem caiu no pecado no Éden, Deus anunciou, publicou, abriu a boca e diz, eu colocarei a inimizade entre a tua descendência e o seu descendente, ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça. Naquela hora, Deus se levantou para dizer que não ia ficar assim, que ele ia redimir o homem, que ele tinha um pacote de soluções para a humanidade. E esse pacote se chama Cristo, e ele botou no Filho dele. Jesus é o Cristo. Jesus é
a solução de Deus para todos os homens. Por isso, quando Jesus Cristo levou seus discípulos para lá, para a cabeceira do Jordão, Cesareia de Filipe, quando ele estava perguntando o que o povo diz que eu sou, eles disseram, dizem que tu és João Batista, Jeremias, ou qualquer outro profeta. Jesus disse, e vocês? Quem eu sou para vocês? Tomaram um susto, também não sabiam. Aí Deus soprou no ouvido de Pedro, que era o bocão, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não existe essa história de ser um Cristo, é o Cristo. Você já viu alguém ser o Cristo? Eu vi. Mussolini não apareceu que ele era a solução para a Itália? Já foi embora. Deixou a Itália pior. Napoleão Bonaparte, ele se intitulou o Cristo da França. A solução para a França. Deixou a França pior do que ele encontrou. Quer ver mais um? Hitler. Quando, pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha foi obrigada a pagar toda a despesa da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava afundada numa dívida que eu vou dizer. Cunhando moeda toda semana. Aí levanta-se o Hitler, eu sou o Cristo. Eu sou a solução. Qual é? O meu pacote é o seguinte, calote, não vamos pagar ninguém. Vamos fazer um carro popular, Volkswagen. Vamos restaurar nossas estradas de ferro. Vamos fortalecer o nosso exército. E eu tenho um plano, o nome do plano dele é Einheit, do alemão. Sabe como é isso? Em árabe, jihad. Vamos saquear os judeus. Vamos tomar tudo deles. Vamos acabar com essa raça, que essa raça é muito rica. E vamos nos enriquecer com o que eles têm. Vamos acabar com ele. Olha o plano antissemítico. Esse era o Cristo da Alemanha. Cristo. Nós vimos há pouco tempo no Brasil o Lula dizendo que ele tinha um plano, ele era o Cristo. Qual era o plano dele? Fome zero. Cadê? Eu não estou falando mal dele, nem pedindo voto para ele, nem para ninguém, que eu nem voto. No Brasil, 71 anos e meio, você não tem mais que votar. Mas não é por causa disso. Eu tenho 78, já passei. É que eu estou sempre viajando. Só que ele talvez até quisesse eliminar a fome no Brasil. Eu nunca conversei com ele, eu não sei. Pode até ser que ele quisesse. Deu certo? Não. Por quê? Porque pobre sempre haverá sobre a terra. Por isso eu te ordeno que livremente estendas a tua mão para o teu irmão, para o pobre, para o necessitado. Vai acabar com o pobre sobre a terra e dizer que Deus é mentiroso. Quero ver. Entendeu? Quando você não conhece, você diz. Então, nós precisamos dar atenção ao que está acontecendo hoje. Hoje. Para nós sabermos qual é a nossa posição como igreja. Nós precisamos correr. Quando entra o século I, Jesus Cristo nasce, vai à cruz, paga o preço da igreja, fica 40 dias na terra, sobe. Mais 10, envia o Espírito Santo. O Espírito Santo não chegou fazendo segredo. Barulho de vento impetuoso, línguas de fogo, foi um escarcéu. Foi o Espírito que chegou. Começa a grande era da humanidade.
a igreja é inaugurada. A noiva se instala. A congregação dos remidos do sangue de Jesus começa. O que foi que aconteceu? O Espírito Santo chegou, Jesus Cristo deixou seu evangelho, agora pode vir um falso evangelho, porque já tem evangelho verdadeiro. Jesus Cristo deixou uma igreja, então agora pode ter uma igreja falsa. Porque antes não podia ter nem falsa, porque não tinha a verdadeira. Mas agora pode. O que é que acontece? Vamos ver. Quando nós vemos toda essa parte, agora sabendo em que momento nós estamos, nós entramos no momento em que Deus vai revelar seu Filho e o futuro para João mandar para nós. É por isso que o povo aí fora não entende Apocalipse, porque Apocalipse é uma carta para a igreja, não é para eles. Como é que eles vão entender? Outro dia, na fila do banco, o homem me disse, mas a senhora aceita esse negócio de mulher submissa ao marido? Eu disse, mas onde é que está escrito isso? Na Bíblia de vocês. Eu disse, então esse assunto é só para os filhos de Deus, não é para a gente de fora. Quem vai entender isso? Olha, a carta é dirigida para a igreja. Não é dar conta de quem está lá fora. Lá fora o povo não tem poder. Nós temos o poder que veio do alto para suportar as dificuldades. Não é? Então, deixa eu dizer para vocês. Um sinal. Eu tenho visto tantos sinais. Eu não sei se vocês assistem televisão. Quando vocês veem no dia de Pentecostes, no dia que o Espírito Santo desceu, a Bíblia diz, está lá em Atos 2, não é? Eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu não sei. Atos 2. Vamos lá. A Bíblia diz que era dia de festa, porque era o dia da festa dos Pentecostes. Pentecoste, como todas as festas de Deus, são 7. Primeira, Páscoas, pães asmos, primícias, Pentecostes. Trombetas, expiação, tabernáculos. A igreja nasce em Pentecostes e é arrebatada em trombetas. Mas isso é tranquilo. Eu sou louca pelas festas. Prego festa que só, porque tem. Porque Deus diz as minhas festas. Não é só negócio de dançar, não. O símbolo, o significado profético delas é tremendo. Então, a Bíblia diz, em Atos 2, que havia lá. Olhe bem. Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, vai dizendo. Vocês viram um povo aqui, partos, medos, elamitas. Vocês sabem quem são os elamitas? Os elamitas, eles são descendentes de Elão. Eles são descendentes de Elão. Ezequiel, não, Jeremias. Deixa eu ver aqui. Jeremias. Quando se você quiser, pode abrir sua Bíblia, porque isso é um grande sinal do momento que nós estamos vivendo. Jeremias, no capítulo 49, no versículo 34. Olhe o que Deus está dizendo. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu quebrarei
o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e os espalharei na direção de todos esses ventos. E não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Versículo 39. Nos últimos dias, diga últimos dias, mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Quem é Elão? Quem é Elão? Você vai ver lá no capítulo 10 do livro de Gênesis. Você vai ver no versículo 22. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Ara. Para aí um pouquinho. Os 3 filhos de Noé são Sem, Cão e Jafé. O filho mais velho é Sem. O primogênito de Sem é Elão. Então, Elão é semita. Deus espalhou esse povo pela terra. Espalhados, mas Deus disse que os traria nos últimos tempos. Últimos tempos. Quando chega no dia de Pentecostes, está lá os elamitas, ouvindo a palavra, o discurso de Pedro, ficando cheios do Espírito Santo. Quem são os elamitas hoje? São os ciganos. Eu já pesquisei tanto isso. Eu já fui pregar em tanta igreja de cigano. Tem uns 2 meses que eu recebi um material enorme assim, dos pastores ciganos. Ciganos. Você diz, como? Aquele povo que gosta de ler a mão dos outros, pelo amor de Deus. Eles foram espalhados por todas as nações da terra. A palavra diz, não haverá nação onde não forem os cativos de Elão. Quando você olha a história dos ciganos, que está aumentando, eles estão aparecendo na televisão. Hoje você tem na televisão programas de ciganos que não tinha. Os reis ciganos, as irmãs ciganas, o grande casamento cigano. Tem tudo para eles difundirem a cultura deles. Os ciganos que moram que eles constroem estradas, eles trabalham construindo estradas, asfalto, essas coisas, aqui nos Estados Unidos. Eles moram em trailers. Tem os ciganos, esses que moram em trailers, eles vieram do Reino Unido. Os ciganos que vieram, esses ciganos que trabalham em trailers, consertando estrada, eles vieram da Romênia. Os ciganos que vieram do Reino Unido, eles trabalham com pinturas de casa. Agora, os ciganos que gostam desse ocultismo, de ler as mãos, não sei o quê, esses são os ciganos que vieram da Hungria. Se você olhar a cultura cigana, que é a cultura elamita, com a cultura dos judeus, é a mesma coisa. Mulher não trabalha. Tem que casar entre eles. Não é? Gostam do ocultismo cerrado, porque judeu gosta. Por isso que tem a cabala, que é a feitiçaria hebraica. Lembra que Deus vivia mandando palavra contra eles através dos profetas? Porque eles iam atrás de vidente. Mesma coisa. Pois é. É um dos sinais que nós estamos nos últimos tempos. Quando começam os últimos tempos? Quando Jesus Cristo vai à cruz, ele paga o preço da noiva, ele sobe para quê? Para que
a população seja selada. Deixa eu dizer para vocês. Qualquer transação de compra de alguma coisa só está efetuada quando o documento está carimbado. Você for, que Deus lhe defenda na Caixa Econômica, e comprar um apartamento, você estabelece para pagar o apartamento em 10 anos. No último ano, no 10º ano, no 12º mês, último mês, você acorda de manhã. Você beija a sua mulher, você chora, agradece a Deus, louva a Deus. Você está pagando a última prestação. Você vai lá e paga. Sai de lá feliz, feliz, feliz. Apartamento é seu? Não. Por quê? Cadê o documento? Você vai receber da Caixa Econômica um documento dizendo que você completou o pagamento. O pagamento foi claro, você pagou. Você tem que ir com esse papel para o cartório de registro de imóveis. Você entrega. Marca um dia para você buscar. Você chega lá, o papel está selado com o selo do cartório de imóveis, carimbado com o carimbo do cartório de imóveis, assinado pelo tabelião. Aí você olha, é meu. Você pode até vender, porque agora é seu, porque recebeu o carimbo, o selo. Agora Jesus Cristo vai lá na cruz, entre os céus e a terra, e ele compra você. Ele pagou o seu preço. Qual foi o preço que ele pagou? Qual foi o preço? Olha, lembra que quando ele comeu a Páscoa, ele tomou das 4 taças, né? Kiddush, Haggadah, ação de graça, desceu cantando o grande Halel do Salmo 136, e desceu o vale do Quidron. Em vez de subir para o Monte das Oliveiras, ele foi para o lado esquerdo, para um jardinzinho pequeno, o jardim de Getsêmani. Ali começou a grande agonia. E nessa agonia, 3 vezes ele gritava: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, feita a minha vontade, mas sim a tua que estás no céu. 3 vezes. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo lá para confortá-lo, mas vai beber sim. Alguns dizem que o cálice que Jesus não queria beber era a morte de cruz, mas não era. Porque Jesus veio, a missão dele era a cruz, o escopo, o objetivo, o desejo dele. Tanto que quando ele ia subindo para Jerusalém, ele disse para os seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem ascenda a Jerusalém para sofrer muito na mão das autoridades, para ser preso, julgado, condenado, crucificado e morto. Então ele sabia. E ele disse: é para isso que eu nasci, para isso eu vim ao mundo. Outros dizem que era o sofrimento moral da cruz, porque era muito humilhante. Jesus Cristo foi preso, ele tinha comido a Páscoa, desceu de lá, ele jantou cordeiro assado, ervas amargas, pães asmos, bebeu vinho das 4 taças. Depois ele desce, aí ele vai preso. Preso, espancado, aos pontapés, ele é levado para Pilatos, de lá ele vai para Anás, que era o sogro do sumo sacerdote Caifás. De lá ele vai para a casa de Caifás. De Caifás ele volta para Pilatos. De Pilatos ele vai para Herodes. De Herodes vai tudo aos pontapés, aos safanões, quedas. Você acha? A noite toda, até de manhã. Você acha que algum brutamonte daquele disse para ele: Nazareno, você precisa ir ao banheiro? E ele precisava, ele jantou, ele era homem. Tudo tinha que ser feito em público para humilhá-lo, para provar que ele não era filho de Deus. Está vendo? A situação de Jesus Cristo naquela sexta-feira era tão precária que tiveram medo dele não chegar vivo para ser crucificado.
Por isso que os 2 outros que foram crucificados junto com ele, cada um carregou a sua cruz. Mas Jesus, eles tiveram medo. Então eles pegaram lá um sirineu, ajuda. Quando Jesus está na cruz, olha, o cálice que ele não era beber, que ele não queria beber, não era o sofrimento físico e não era o sofrimento moral. Qual era? Lembra a segunda palavra que Deus deu para esse planeta? Primeiro ele diz, haja luz, e houve luz. A segunda foi, haja separação entre luz e trevas. Esta separação é ordenada pela boca de Deus. Quando Jesus está na cruz, ele ficou diante do Pai todo o tempo. A primeira palavra que ele disse na cruz foi Pai. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a última foi Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele estava direto com os olhos fixos no Pai. Mas a Bíblia diz em 1 de João 1, no versículo 5, Deus é luz e nele não há treva alguma. Mas a Bíblia diz que pecado é treva, pecado é morte. Chega o momento de Jesus Cristo tomar o cálice. Qual era o cálice? O veneno do pecado. Ele tinha que se fazer maldição no meu lugar. Ele lá na cruz voluntariamente se transformou num assassino, num ladrão, num pedófilo, num imoral. De todo jeito, todo o pecado da humanidade veio sobre ele. E na hora que ele se transforma naquela pústula de pecado, ele não vê o Pai. Porque Deus ordenou separação entre luz e trevas. Então ele estava separado. Foi nessa hora que ele gritou, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Aí ele já tinha bebido o cálice, já tinha pago o preço, era o cálice da separação. Ele agonizou e pensou, não tenho mais nada para fazer aqui, já paguei o preço, é para vir que eu vim, é para isso que eu vim. Tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Morreu. Então, ele pagou entre os céus e a terra o seu pecado e o meu. Está comprado? Tá. Você é propriedade dele. Aleluia. E agora? Cadê o selo? Cadê o selo da compra? O preço está pago. Não é? Vai lá, compra uma Ferrari, paga tudo. Cadê o documento? Não tem, não é seu. Ele sobe e manda o Espírito Santo para ser o selo. A Bíblia diz, em quem vós também, Efésios 1, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, marcados, carimbados com o Espírito Santo da promessa. Na hora que o Espírito Santo vem, ele carimba a propriedade, nasce a igreja, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nessa hora começam os últimos tempos. Entenderam? Porque é que agora pode surgir uma falsa igreja? Porque tem a verdadeira. E agora os discípulos podem sair para pregar o evangelho. Então veio o evangelho falso. Lembra que Jesus Cristo disse para seus discípulos, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide em meu nome, fazei discípulos de todas as nações, mas não agora.
permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como? Recebereis poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Chega então agora com o Espírito Santo, que trouxe o poder para ir. Então o evangelho de Jesus vai ser pregado. Satanás manda o evangelho dele. Então caminham na terra esses 2 evangelhos. Já estão aí há muito tempo. Como tem a igreja de Jesus Cristo, tem outras. Jesus Cristo diz, eu edificarei a minha igreja. A dos outros faz o que quiser, a minha eu edifico. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo esse último tempo do último tempo. Nós estamos desembocando no arrebatamento. Amanhã, hoje nós vimos o tempo que vivemos na profecia do sonho de Nabucodonosor. Amanhã vamos ver o que Deus chamou João, para João mandar para nós. Amém? Em Apocalipse, que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.